Pois cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma feliz oportunidade de estar junto com vocês, estudando a palavra de Deus. E hoje nós iremos estudar a lição de número 2 da nossa escola bíblica dominical, a qual traz o título As Promessas de Deus para Israel. Esta lição será ministrada de forma presencial no dia 13 de outubro de 2024. E hoje, nesta videoaula, nós estaremos dando alguns subsídios, alguns recursos, para que possam ser acrescentados durante as aulas de forma presencial. Então, a nossa lição, ela traz como texto de ouro, texto áureo, o seguinte: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A verdade prática, ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. O texto bíblico básico está em Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3, e Romanos, capítulo 9, versículos de 1 a 5. A lição está dividida também em dois grandes tópicos. O primeiro diz: Israel, a promessa da criação de uma grande nação. O segundo, outras promessas a Israel. E o terceiro e último tópico fala a promessa de salvação para Israel. Então nós temos aqui promessas contundentes, promessas benditas e gloriosas a uma nação que Deus fundou. A Bíblia, por completo, não somente a Tanakh, que é a Bíblia judaica, mas também toda a Bíblia, todo o Novo Testamento é cheio de promessas. Mas a grande maioria das promessas são direcionadas para Israel, para o povo judeu. Começando logo no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, quando Deus chama Abraão da cidade de Ur, na Mesopotâmia, e lhe promete fazer dele uma grande nação. Então, existem várias promessas de forma bem específica, bem contundente. Quando nós encontramos a promessa da terra prometida, que está em Gênesis 15, que ele ia habitar uma nação, uma região que emanava leite e mel, e a promessa de que dele seria uma numerosa descendência, conforme está lá em Gênesis 12, capítulo 2 a 3, que ele seria pai de uma grande nação. Essa expressão aí, pai de uma grande nação, nós vamos detalhar mais adiante. Depois, em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, ele dá uma grande promessa, a promessa de bênção. Coisa linda. E em Zacarias, capítulo 10, versículos de 6 a 12, a promessa de restauração. Essas são as promessas mais genéricas, mas também mais contundentes, que Deus faz para Israel. Então, observando o primeiro tópico, quando é dito Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Essa promessa, conforme está lá em Gênesis capítulo 12, anote aí, registra, Gênesis 12, versículo 2, far-te-ei uma grande nação. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o grande propósito de Deus, o abençoado propósito. E ao longo da história,
esses propósitos se cumpriu de maneira evidente e poderosa, quando disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Observa bem, porque Deus já começa, além de fazer promessas, ele já começa fazendo milagres. Tudo que Deus faz, toda promessa tem um propósito. Falamos aqui na aula passada. Toda promessa é porque há um propósito em Deus. Toda promessa sempre vem com um milagre. Toda promessa tem uma simbologia. Os símbolos da promessa, os emblemas, é para que o homem nunca esqueça de suas promessas. Porque o homem é esquecido. Deus nunca esquece, mas o homem sim. Então, ele marca a promessa, ele faz um sinal dessa promessa para mostrar que ele vai cumprir e que o homem nunca esqueça. É por isso que toda vez que Noé via um arco-íris, ele se lembrava da promessa de Deus. Então nós encontramos a expressão far-te-ei uma grande nação. A partir daí, talvez Abraão começou a meditar, porque na realidade Abraão, ou Avram, como ele foi chamado depois, ele era um homem, apesar de temente a Deus, mas ele vivia em uma região de idólatras. Porque Deus faz assim, ele pega alguém no meio da idolatria, no meio das trevas, para que ele faça a diferença, para que todas as nações conheçam a Deus. Ele usa alguém como instrumento seu, para a divulgação do seu nome. Então, quando ele diz para Abraão, far-te-ei uma grande nação, esse grande aí, esse gadol de Deus, não se refere à quantidade populacional, não se refere à extensão territorial, se bem que no milênio isso vai acontecer, e Deus já vê as coisas que não são como se já sejam, porque nós servimos a um Deus que traz à existência as coisas que não existem. Então, Deus já estava vendo uma grande nação, mas só que nesse sentido aí, quando ele diz, far-te-ei uma grande nação, não é uma grande em tamanho territorial, é uma grande em qualidade. Em qualidade espiritual e também em qualidade material, intelectual. E nós vamos ver daqui a pouco que qualidades são essas que Israel detém, que serve de admiração para tantos outros povos, porque Israel foi uma nação sempre admirada, sempre temida, desde os primórdios da história. Se nós estudarmos não somente o livro de Gênesis, mas todo o Pentateuco e também os profetas, nós vamos perceber que Israel sempre foi uma nação de destaque, sempre foi uma nação poderosa. Os inimigos sempre temiam a Israel. Isso é que é uma grande verdade. Existia um temor dado o seu poderio, porque Deus estava sempre à frente, porque nós já lemos aqui há pouco, quando Deus prometeu, está lá em Êxodo 19:5, Deus prometeu proteção para Israel. Essa proteção é promessa de Deus. O cético não entende, as pessoas que não conhecem a Bíblia não entendem o mistério que existe por trás desta grande nação, como está aqui registrada. E além da promessa de fazer uma grande nação, promessa que ele fez para Abraão, é bom salientar que ele não estava fazendo uma promessa de forma específica só para o homem Abraão. Ele estava vendo em Abraão a nação, porque Deus se enxerga muito além do que nós enxergamos.
Ele não via Abraão, ele via um povo, ele viu a nação, e ele via uma nação muito grande e muito poderosa. E diz ainda, conforme está lá no texto áureo, abençoar-te-ei e engrandecer-te-ei o teu nome e tu serás uma bênção. Que tipo de bênção é Israel? Tu serás uma bênção. Esse tu aí também, vale salientar, que esse tu, ele não se refere unicamente, embora ele use esse pronome, o pronome pessoal, tu, referindo-se para Abraão, mas como eu já falei, ele estava tratando de uma nação, ele via em Abraão uma nação, não um homem. E quando ele diz que tu serás uma bênção, é porque a nação de Israel seria uma bênção e é uma bênção até hoje. Então, quando ele diz abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Porque ainda hoje, o povo judeu, ele tem Abraão como seu pai, o pai na fé, o seu fundador. Eles têm consciência disso. E reforçando a promessa de Deus para Abraão, ele ainda diz, e abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Está aí duas promessas. Uma promessa de bênção e uma promessa de maldição. Observa isso. Porque Deus, ele trabalha dessa forma, por ser justo. Ele pune aquelas pessoas que vai de encontro a ele. Ele julga, que por sinal, ele é o único que pode julgar. Deus é o único que pode julgar, porque ele conhece todas as coisas. Ele conhece o coração humano, ele conhece o presente, o passado, o futuro. Então, ele tem poder, ele tem condições de fazer julgamento e também porque ele é soberano. E somente Deus é soberano. Então ele faz essas duas promessas logo de imediato, bênção e maldição. Então todas as pessoas que abençoam a Israel, lembre-se que aqui, como eu já falei, eu vou reforçar, ele não estava falando de forma exclusiva para o homem Abraão. Ele estava falando para a nação que ele já tinha criado na sua mente, já tinha criado no seu coração. E acrescentando o versículo 3 diz, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa família aí, conforme a nossa tradução, não se refere à família assim, pai, mãe e filhos, refere-se a povos, refere-se a nações. É assim que se encontra lá no original, a palavra família. Então, que foi assim traduzida como família, mas ela dá uma ideia de nação. A palavra que está no hebraico dá a ideia de nação, de povo, de raça, de etnia. Então, Deus estava dizendo para Abraão, representante da nação que ele ia fundar, que todas as nações seriam abençoadas a partir dessa nação que ele criou. Veja que coisa interessante. De que forma, então, as nações seriam abençoadas a partir de Israel, a partir da descendência de Abraão? Nós podemos ver
não somente através da história, através da ciência, que Israel tem sido uma bênção na área tecnológica, na área científica, embora muitas pessoas não divulguem, muitas nações não queiram por um orgulho nacional, é claro, eles não ficam dizendo constantemente, divulgando, colocando na imprensa que Israel fez, Israel ajudou, Israel dá ajuda, Israel fornece tecnologia para alguém. Eu não sei se vocês se lembram, só uma pequena amostra, quando houve aquele desastre em Brumadinho, e Israel mandou equipe de resgate, pessoas qualificadas para tirar gente de escombros, gente que estava soterrada, gente que estava perdido, a equipe de salvamento. Israel deu uma valiosa colaboração ao Brasil, ninguém fala, principalmente o governo atual. Se ele fosse o governo atual, ele nem teria permitido Israel chegar aqui. Mas lembre-se que não somente para com o Brasil, porque o povo só fala quando Israel dispara um míssil contra alguém, mas ele não dispara quando, não divulga, quando Israel faz um ato de bravura, faz uma proeza, ajuda uma nação necessitada através de inúmeros meios. Eles não fazem, eles não divulgam, e isso tem uma razão muito clara. Então, quando é dito, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou todas as nações da terra, Deus estava focando justamente nesse ponto, porque Israel, ele destaca-se na área de ciência e tecnologia. Israel teve 13 prêmios nobres. 13 cientistas israelitas já conquistaram ao longo da sua história esse pouco espaço de tempo que ele tem como nação, porque ela foi fundada ou refundada, né? Reerguida, porque Israel existia desde o dia em que Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus, há quase 6.000 anos atrás, porque completa 5.875 anos, que Deus tirou tirou Abraão, aliás, lá de Ur dos Caldeus, prometendo uma grande nação. Então, é uma existência considerável, mas ela foi reerguida como nação em 1948, e de 1948 até a presente data, Israel já promoveu inúmeras proezas na área científica. Tivemos 13 prêmios Nobel, 13 cientistas que se destacaram na área de economia, na área de medicina, na área de agronomia, de tecnologia. Os grandes feitos, os grandes eventos sempre tem um judeu por trás, que fica oculto, geralmente fica no anonimato. Albert Einstein, embora ninguém diga claramente que ele era judeu, mas ele nasceu de família judia. Foi ele quem descobriu a teoria da relatividade, na qual ele, a partir daí, os outros, foi quem criaram não somente a energia atômica, mas também a bomba atômica. Mas a intenção de Einstein não foi justamente fazer isso, mas ajudar a contribuir na área da ciência, principalmente na área médica. Temos também inúmeros, se eu fosse citar aqui o povo judeu que se destacaram como cientista, temos também Thomas Edison, que inventou a lâmpada elétrica, e recentemente nós temos, eu anotei aqui, Katalin Karikó,
e Drew Maisman, que eles ajudaram justamente junto com a Pfizer na vacina mRNA, que foi justamente a vacina que ajudou no combate da Covid-19. Foi um judeu, ou foram judeus, sempre tem um judeu. Nós chegamos na NASA e encontramos inúmeros cientistas judeus. Alguns se identificam como judeu mesmo, outros já não são, embora tenha nascido em Israel, ou então que tem pais, tem famílias judias, às vezes por ter nascido em outra civilização, em outra cultura, já nem se classifica como judeu, mas de fato ele pode não ser de direito, mas de fato é. Então nós encontramos aí justamente sendo realizada uma das promessas que Deus fez para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias na terra. Então, o que é que Deus prometeu? Uma nação forte, uma nação poderosa, uma nação protegida, uma nação que ia ajudar ao próximo, que ia ajudar outras nações, mas que na realidade ninguém vê esse lado magnífico, ninguém vê esse lado bom. E no subtópico 2, ou no tópico 2, nós encontramos outras promessas para Israel. Então nós temos promessas na área espiritual. Agora lembrando que quando nós estudamos na lição passada sobre as promessas de Deus, e classificamos as promessas condicionais e promessas incondicionais. As promessas condicionais são aquelas que Deus realiza dependendo do comportamento humano, mas existem as promessas incondicionais, que independem de qualquer coisa. Então Deus deu a Israel promessas incondicionais. Ele disse que ia salvar Israel, independente de que Israel seja, independente do que Israel faça, mas os remanescentes de Israel serão salvos. Promessa de Deus. Então, entre outras promessas, nós encontramos a promessa de um filho a Abraão. Que promessa maravilhosa. Abraão tinha 75 anos. Como eu falei que Deus sempre faz uma promessa e faz logo um milagre também, para reforçar a promessa, para aumentar a fé das pessoas. Abraão tinha 75 anos quando Deus prometeu um filho a Abraão, e a sua mulher Sara ela era estéril. Que coisa maravilhosa. Ela nem acreditou nessa promessa, porque, segundo a lógica humana, não tinha o menor sentido. Mas isso é a lógica humana, não é a divina. Quando Deus promete, ainda que pareça impossível, ainda que pareça um absurdo, ainda que pareça uma utopia, mas Deus cumpre. Deus cumpre, Ele faz. Porque, como falamos de início, Deus traz à existência as coisas que não existem. Então, no subtópico 2, a promessa de um filho a Isaac. Outra promessa, ele prometeu um filho a Abraão, ele prometeu um filho a Isaac, depois ele renovou essa promessa, e depois fez a promessa do reino do Messias, conforme o profeta Isaías, no seu livro, ele narra de uma forma riquíssima essa vinda do Messias. Como diz aqui, por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Por isso, o Senhor Jesus é chamado de o Filho de Davi, o Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco, é uma forma
se dirigir à pessoa de Jesus Cristo. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. O subitem, ou melhor, o item 3, o tópico 3, fala a promessa de salvação para Israel. No decorrer da história, Israel passou por grande dificuldade, grandes problemas, foi levado cativo várias vezes, viveu exilado em vários países, inclusive ele passou muitos anos exilado no Irã, durante o reinado não somente do rei Dario, mas também do rei Artaxerxes, do rei Assuero, e Deus sempre resgatava Israel. Deus sempre libertava Israel. E apesar das quedas que Israel passou, porque apesar de ser um povo prometido, apesar de ser uma nação eleita, apesar de ser uma nação predestinada, assim como Deus predestinou a igreja está predestinada a ser arrebatada. Israel está predestinado a ser salvo, independente do que aconteça. A salvação nacional é uma promessa bíblica, a salvação nacional de Israel. E diz aqui textualmente na nossa lição: o Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Por isso, os capítulos 9 a 11 da Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos dos dias atuais não fazem hoje, como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas até hoje. Elas foram revogadas? De fato, Israel permanece em rebeldia contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como seu Messias verdadeiro. É bom frisar isso. O povo judeu não reconhece o Senhor Jesus Cristo, eles estão esperando como ele chama, Hamashia, Yeshua Hamashia. Acha que aquele que apareceu não era o verdadeiro Messias. Mas isso não invalidou a promessa. Israel é um país abençoado, Deus continua abençoando Israel, porque foi promessa incondicional. Isso não quer dizer que Israel é bonzinho, não. Isso não significa que Israel é perfeito. Ele tem suas falhas, porque às vezes nós associamos a bênção de Deus com o nível espiritual de uma pessoa, que nem sempre isso é verdadeiro. Primeiro, Deus abençoa, Deus protege, porque Ele é misericordioso. Ele é a graça por excelência. Não é que ninguém seja maravilhoso nem bonzinho. Ele abençoa, apesar das falhas. Isso toda a raça humana. Quando Deus dá algo a alguém, não é porque ele é bonzinho, é porque Deus é quem é bom. Quando Deus dá um ministério a alguém, dá um dom para alguém, não se envaideça, você não é merecedor. Deus deu porque é soberano e lhe escolheu como um canal. Não é que seja melhor que ninguém, que seja mais santo. Então, aplicando-se ao caso de Israel, idem. Israel não é obrigado a ser o povo mais santo, mais excelente, mas Deus lhe fez uma promessa através do seu ato soberano. Deus prometeu proteção, prometeu livramento, prometeu prosperidade, prometeu bênção. Ele prometeu fazer dela uma grande nação, grande em todos os sentidos. E nós já estamos vendo aí a grandeza da nação de Israel. Nunca se viu tanta tecnologia,
nunca se viu tanta inteligência, nunca se viu também tantos milagres que ocorrem dentro daquela nação que muita gente não reconhece ou não vê. Não vê porque não quer, dado o orgulho pátrio, ou mesmo porque, por não simpatizar por Israel, então só mostra o defeito, não mostra as virtudes, não mostra as grandezas, porque muitos desses nem creem em Deus. Nós encontramos canais no YouTube que falam mal de Israel. Quando acontece qualquer coisa de ruim contra Israel ou em Israel, eles já divulgam com satisfação. Mas quando Israel faz uma proeza, ele divulga com desdém. E às vezes nem divulgam. Então esta é a nossa grande realidade. Mas lembre-se, Israel tem promessa de Deus e Deus sempre vai cumprir com a sua palavra, como ele mesmo diz, velo pela minha palavra para cumprir. Que Deus abençoe a vocês. Que a bendita e a graça maravilhosa do Altíssimo possa vos abençoar. Você que chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam também tomar conhecimento dessa lição da EBD, algum professor, alunos da EBD, da Assembleia de Deus e outras igrejas que adquirem essa revista aqui tão maravilhosa. Então, que eles possam também adquirir mais um conhecimento, reforçar mais, porque você já estudou, que você já aprendeu no decorrer da semana. Até a próxima aula. Até a aula de número 3.